Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando se refere à volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja, que ele comprou e remiu com o seu sacrifício de amor em prol da humanidade. Ele prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Evangelho de João capítulo 14, versículos 2 e 3. O adjetivo ou sobrenome Cristo nos ensina sobre a missão do Messias de Deus ou o Emanuel de Deus na terra. Falar de Cristo é falar da própria redenção de Deus pelos filhos dos homens, bem como da expiação que o Cordeiro de Deus fez em benefício dos seus escolhidos. Quem é Cristo? Ele próprio responde a esta pergunta. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ainda em João capítulo 1, versículo 4, diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A prova maior desta verdade é que ele ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia, porque é a própria vida em essência. Como também ele provou que era a vida ressuscitando pessoas de entre os mortos durante o seu ministério. De forma que, quem desejar vencer a morte, tem que viver com Cristo e para Cristo, a fim de ser absorvido pela imortalidade que está em Cristo. A vossa vida. O ser humano natural tem como sentença a morte e carrega como certeza o fato de que a qualquer momento pode ser vítima deste grande inimigo da raça humana, que é a morte física. E todos aqueles que rejeitam a redenção que está em Cristo, além da morte física, terá também como consequência de sua rebelião a morte eterna. Mas os que estão em Cristo e vivem para Cristo, pode até ser participante da morte biológica, mas tem a grande esperança de desfrutar a vida eterna, vida plena, vida feliz. A nossa vida está escondida em Cristo, Ele que é a vida em essência. Cristo como nossa vida, nos dá a certeza de que já vencemos o maior inimigo dos seres humanos, que é a morte. Se manifestar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isso nos ensina sobre o momento do arrebatamento da Igreja, que será o dia da redenção dos remidos de Cristo. O dia do arrebatamento da Igreja será a prova maior de que não somente Cristo teve vitória sobre a morte, mas também a sua Igreja o terá. Até porque os remidos em Cristo que já dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. Este será o grande triunfo da Igreja de Cristo. Mesmo aqueles que já partiram desta vida para a outra, os nossos antepassados, mas se aceitaram a Cristo, ressuscitarão de entre os mortos, no dia glorioso do arrebatamento. E o melhor de tudo é que os salvos que estiverem vivos, não provarão a morte física. Então também vós. É maravilhoso pensar que uma multidão incontável de remidos em Cristo será manifesta também com o Senhor Jesus no grande dia do arrebatamento da Igreja. Se hoje,
Pode-se dizer que é grande o número dos seguidores de Cristo vivos. Imagina juntar todos os salvos, desde que o Messias veio a este mundo, como também os justos de todos os tempos, porque sempre houve salvação, uma vez que Deus é justo, e aqueles que viveram antigamente para Deus, também ressuscitarão para a vida eterna, para a salvação. Como é importante ter a Cristo como Senhor e Salvador, porque estes vivem pela esperança de uma eternidade feliz e abençoada na presença de Deus. Os remidos de Cristo estão seguros para sempre. Vos manifestareis com Ele. A igreja primitiva carregava consigo a esperança que o Senhor Jesus haveria de retornar em seus próprios dias, porque não conhecia o hiato de tempo que haveria entre a primeira vinda do Messias e a volta do Cristo de Deus para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento é a manifestação da igreja remida e a demonstração de que as promessas do Evangelho são fiéis e verdadeiras. A sociedade moderna não compreende nos dias de hoje o valor da Igreja de Cristo para o reino de Deus, mas o arrebatamento vai manifestar este grande valor da Igreja amada de Cristo. A Bíblia diz que iremos ainda reinar 1000 anos com Cristo nesta terra, isso durante o seu governo milenial. Em glória. Quando o Messias de Deus se manifestou na terra para cumprir a missão redentora da humanidade, ele apareceu como servo de Deus e da Igreja, que ele estava comprando. No arrebatamento, ele se manifestará glorificado, juntamente com todos aqueles que foram remidos com o seu sacrifício expiatório lá na cruz do Calvário. O Evangelho garante que estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Com isso, entendemos que iremos participar eternamente da glória manifesta de Cristo. Assim como Cristo foi exaltado pelo Deus Todo-Poderoso, da mesma forma, seremos honrados por Deus na eternidade. Como filhos de Deus, somos herdeiros de tudo que o Pai possui, e iremos morar em uma cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.